Gente, vamos seguir por aqui agora falando de saúde. Você sabia que amanhã é o Dia do Médico? É isso mesmo, a data foi escolhida em referência ao dia de São Lucas, santo padroeiro da medicina, que também foi médico. A medicina e a fé no tratamento de saúde são aspectos fundamentais que desempenham papéis complementares na jornada de recuperação e bem-estar dos pacientes. Sobre esse assunto, eu converso agora com o presidente da Associação dos Médicos Católicos de Brasília, o Antônio Carlos de Souza. Doutor que está aqui conectado com a gente. Doutor, ótimo dia para o senhor. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia, Luque. Bom dia a todos os seus telespectadores. Então é isso, né, doutor? A medicina e a fé são complementares, né? As duas juntas podem favorecer muito ali o tratamento de diversas doenças, né? E isso está cada vez mais comprovado, inclusive pela ciência, né? O paciente espiritualizado, ele tem menos doenças. Por exemplo, as doenças mentais chegam a reduzir em 40% entre as pessoas que têm fé, né? E doenças isso em mentais todas que a as gente áreas está da falando medicina. aqui, doutor, é depressão, ansiedade, tudo isso também, né? Depressão, ansiedade, exatamente. Uhum. Isso é comprovado em todas as áreas da medicina e a ciência consegue medir os efeitos da espiritualidade hoje, né, da fé, na cura e na prevenção das doenças. Por exemplo, pessoas que têm câncer se recuperam melhor, pessoas que têm doenças cardiovasculares do coração e da circulação. Essas pessoas que têm fé, elas ficam menos doentes, morre menos, tá? Sobrevive mais. Isso estudos científicos robustos comprovam isso. Uhum. Né? Não é uma questão simplesmente de uma crença. São comprovações científicas de que a fé tem esses efeitos, né, em diminuir a incidência de doenças, aumentar a sobrevida e de ajudar que esses pacientes se recuperem mais rápido, Olha né, e só. melhor. Então o senhor está dizendo que, além de ajudar a prevenir, também auxilia no tratamento das doenças, né, doutor? Isso é sensacional. Auxilia. E como que a comunidade médica tem levado isso em consideração na hora de estabelecer ali um protocolo de tratamento para uma doença, por exemplo, tão grave quanto o câncer? Para você ter uma ideia, hoje a questão da espiritualidade está sendo levada tão a sério na medicina, na ciência médica, que ela está sendo pesquisada como se fosse qualquer outro fator, né, que possa beneficiar o paciente. Algumas sociedades, como a Sociedade de Cardiologia, que foi a primeira, já tem diretrizes, ou seja, orientações para toda a comunidade médica de especialista, para que seja valorizada e abordada a questão da fé e da espiritualidade nas consultas médicas. Então, já está sendo divulgada entre os médicos no sentido, né, de que valorize, que toda consulta, de toda relação entre o médico e o paciente seja valorizado a questão da fé e da espiritualidade. Muito bacana isso que o senhor está dizendo. Queria que o senhor falasse um pouco mais sobre o trabalho de vocês aí da associação. Qual que é o intuito dessa associação? Como que funciona essa organização? Tá, isso é muito. Eu gostaria de agradecer imensamente. É o segundo ano consecutivo que vocês nos convidam. Isso é um grande privilégio. A Associação Brasileira de Médicos Católicos, ela já existe há quase um século, essa tradição, né? E passando por ciclos, de forma que nós estamos vivendo agora um ciclo novo, em que a gente tem uma Associação Brasileira de Médicos Católicos e associações diocesanas, que nasceram dentro da igreja. Tá? A Associação Brasileira de Médicos Católicos, ela nasceu dentro do corpo da igreja, né, dentro da CNBB, e os objetivos principais da associação é evangelização de médicos. Não é necessariamente a prestação de serviço de assistência médica, é de acolher o médico nos dilemas éticos, né, que o médico católico enfrenta no dia a dia, porque não é fácil. Só o próprio médico sabe avaliar as dores que o médico enfrenta no dia a dia, por exemplo, com as questões de defesa da vida, né?
uma dos pilares da associação é a defesa da vida desde a concepção até o fim natural. Em todas essas etapas, o médico católico enfrenta dilemas e dores e a associação tem todo o suporte para ajudar esses colegas. Além disso, nós prestamos um serviço de apoio à igreja. Questões novas, como, por exemplo, a questão do Covid, muitas questões novas, a gente dá um apoio, uma assessoria do ponto de vista da saúde técnica para a igreja. Então, entre outras coisas, tem também um trabalho de formação desses profissionais, né, doutor? Eu queria entender um pouco mais. Pois não. É essencialmente de formação e de evangelização de médicos, né? Porque pense que os médicos também são pessoas que ficam doentes e que têm problemas de saúde, e muitas vezes esses problemas advêm do enfrentamento, né, com questões de saúde, né? A saúde é um bem-estar físico, mental e espiritual, além das questões sociais. Então, tudo isso tem que ser equilibrado. O que a gente nota é que o médico raramente é acolhido dentro dessa perspectiva espiritual. E o que a associação vem trazer é esse apoio dentro da doutrina católica para o médico católico que deseja cumprir a sua missão da moral católica dentro do exercício da medicina. Às vezes a gente esquece, né, que o médico também é um ser humano, como o senhor disse, que inclusive fica doente, inclusive tem as suas questões ali para serem resolvidas e ao mesmo tempo não dá para abrir mão ali, deixar de lado a missão de ajudar as outras pessoas. Agora, doutor, queria saber... Eu queria saber no seu caso... Nós tivemos, doutor, 860 médicos que morreram na linha de frente no Covid. Pois né? E por trás disso, um número enorme de médicos, de colegas, entraram em burnout, que é uma situação de um estresse dramático, né, em relação ao trabalho, ao enfrentamento das doenças. O limite que nós vivemos é um limite muito tênue e de muita responsabilidade. Isso deixa a gente doente. Eu acho que às vezes a gente tem tanto uma visão de que o médico é um super-herói que a gente esquece que não, né? Que ele é um ser humano mesmo. Acho que a gente acaba romantizando e, de fato, eles têm ali o seu valor, que é imenso na sociedade. Na pandemia, inclusive, a gente percebeu o quanto a comunidade médica e aí todos os profissionais que envolvem a questão da saúde são essenciais, mas a gente precisa se atentar também ao cuidado com essas pessoas, né? Eu queria saber, no seu caso, doutor, como que o doutor Antônio sente a influência da fé no seu trabalho? Como que isso influencia no seu dia a dia ali, na lida com os pacientes e no seu trabalho de forma geral? Olha, eu digo que, apesar de eu vir de uma tradição católica, né, de toda a tradição católica, a conversão realmente aconteceu quando eu resolvi aplicar isso dentro da assistência à saúde, aplicar os princípios da fé dentro da assistência à saúde. E quando eu percebi que quando a gente consegue resgatar do paciente algum sentimento de fé, de amor, de compaixão e de perdão, e ele encontra um eco no médico que está assistindo, isso muda tudo. Isso transforma o tratamento, transforma a esperança, né? E isso é o caminho realmente para a cura, né? Então, essa descoberta em que o fato de você conseguir despertar no paciente algum grau de transcendência, mesmo que ele não tenha, naquele momento, nenhuma religiosidade, e ele encontrar em você eco nesse aspecto, no sentido da compaixão, no sentido da possibilidade do perdão, no sentido do amor verdadeiro e no sentido de transformar tudo isso, né, em sentimento de uma luta positiva para enfrentar a doença, com esperança, né, e, acima de tudo, respeitando a dignidade da pessoa humana, né, isso aí transforma completamente.
dentro desse aspecto da dignidade, é muito importante a gente fazer um balanço de que não é só importante falar, eu faço o bem fazendo a medicina. Sim, mas nós também tem que pensar, a gente tem que fazer um balanço de o quão mal a gente poderia estar fazendo também. Fazer bem não significa que não se faz mal também. Então, a prática da beneficência, ela tem que vir junto com a não maleficência. Então, tudo isso, né, isso tem um papel enorme e muitas vezes até melhor do que alguns medicamentos e tratamentos na recuperação de pacientes de doentes. E como é a reação do paciente quando ele percebe que está sendo tratado ali por um médico católico, por um médico que também tem fé? Porque muitas vezes a gente não espera isso de um médico, a gente não espera isso de quem tem uma relação tão íntima com a ciência. Muita gente, inclusive, contrapõe as duas coisas, né? Como se a ciência e a fé não pudessem convergir. Qual que é a reação do paciente ao perceber que aquele médico ali, às vezes, tem tanta fé quanto aquele paciente que precisa naquele momento? Isso amplifica muito a possibilidade de tratamento, né? De adesão ao tratamento. E tem o encantamento, né? É claro que isso não é feito para esse fim. O fim é a prática, né, do exercício da compaixão, né? Quando o paciente sente que tem empatia do outro lado, muda completamente a relação médico-paciente e muda a possibilidade de recuperação, né? Ou até a prevenção de doença. A adesão ao tratamento não é fácil, não é uma coisa simples. Mas quando você tem essa empatia, quando o paciente percebe que existe essa relação, muda tudo e a chance de adesão ao tratamento de melhora é exponencial. Porque a gente pressupõe que seja necessária uma relação de confiança, de uma certa intimidade entre o médico e o paciente para o sucesso do tratamento, né, doutor? Porque senão não existe confiança. Isso é fundamental. Isso é fundamental. Isso é fundamental. E agora você imagina a situação que você vai ao médico que, além dele lhe prescrever medicamentos, de dar conselhos, ele está em oração por você, né? Isso muda completamente a relação. E como que a gente estabelece, como que o senhor, por exemplo, estabelece equilíbrio nessa relação entre a fé e a ciência? Felizmente, nós estamos vivendo numa época em que é possível, né, como eu falei, nós temos dados científicos dos efeitos dessa espiritualidade e da fé no auxílio, no tratamento e na prevenção de doenças. Então, desse aspecto, né, a gente fica tranquilo que não está praticando nenhum tipo de charlatanismo, né? Então, dentro dos limites, obviamente, e do respeito, né, à dignidade da outra pessoa. Nós não devemos, de hipótese nenhuma, ser invasivos. A gente, dentro da anamnese, né, da conversa, da história clínica, a gente tem que abordar essa situação de uma forma discreta, né? E não impor absolutamente nada em relação a nenhum tipo de crença, nada. Nesse momento, é apenas sondar para ver se o paciente que está ali na minha frente, ele tem algum tipo de crença, de capacidade de transcender. E se tiver, aí a gente utiliza essa possibilidade a favor do paciente, né? De uma forma metódica, de uma forma científica, sim. E como que a ética médica se alinha à questão da fé, doutor? Existe algum conflito ou não? Absolutamente, sim. A fé, a ética, né? Ela se diz em relação ao bem e o mal, né? Como eu disse anteriormente. Então, e a bioética, que é a que a gente tem que ficar atento e aplicar no dia a dia, nas relações médico-paciente, ela se fundamenta exatamente nisso, na prática do bem, da não prática do mal e, essencialmente, né, respeitar o paciente na sua dignidade plena.
né? Então, e isso vem como se fosse uma luva nos ensinamentos da nossa fé católica. Então, não tem absolutamente nenhum conflito. Agora, existem situações em que o médico católico ele se sente muito pressionado, né? E aí daí o papel nosso assim, de tentar ajudar esses pacientes, como, por exemplo, em situações onde o médico pode ser colocado em situações contra os princípios a favor da vida, né? Situações que ele é colocado e que ele, e muitas vezes ele tem que solicitar, né, que a objeção de consciência, ou seja, ele tem que abrir mão, obviamente, realizar alguns procedimentos, né, no sentido de preservar a nossa, aí no caso, moral católica. Desde que, obviamente, não tenha nenhum prejuízo para nenhum paciente, nenhuma situação de urgência. Mas nós passamos por grandes dilemas, sim, e cada vez mais frequentes. Perfeito, doutor Antônio Carlos, muito obrigado pelo tempo aqui com a gente, por nos ajudar a pensar um pouco mais sobre o trabalho da medicina e como que isso pode estar atrelado à fé. E acho que o senhor trouxe um conhecimento muito bacana, muito importante para nós de como a fé pode ser um diferencial no tratamento, na prevenção, antes de tudo, né? E também no tratamento de doenças, inclusive de doenças bem graves. Parabéns pelo dia amanhã, viu, doutor? Antecipamos um pouco aqui a data. Muito obrigado. Estamos sempre à disposição. E eu queria deixar um convite, se tiver médicos nos ouvindo, né, nos vendo, que entre em contato, né, tiver interesse, com a Associação Brasileira de Médicos Católicos, só digitar na internet, Associação Brasileira de Médicos Católicos, você vai encontrar lá muitas informações, né, sobre a associação que visa, como eu falei, basicamente a evangelização e a orientação de médicos. Muito obrigado a todos. Eu que agradeço, doutor. Parabéns pelo trabalho. Um abraço, até a próxima oportunidade. Obrigado.